Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre o crime organizado, sobre a Semana do Sono, sobre teatro e sobre música. Os nossos convidados que já estão aqui no estúdio são Paulo Storani, que é antropólogo e capitão do BOP. Pode ser pela outra ordem, né? Pode ser capitão do BOP e antropólogo. Como capitão do BOP, sou veterano. Já estou afastado já há bastante tempo. Mas hoje as minhas análises são feitas em cima de pesquisas e a matriz antropológica. Maravilha, prazer em tê-lo aqui. Ele vai nos explicar a nova configuração da ação do crime organizado aqui no Rio. Nós estamos com a doutora Andréa Bacelar, que é neurologista, e ela vem nos falar sobre a Semana do Sono, ou seja, respeite seu sono e sinta seu íntimo. É importantíssimo o sono, né, Andréa? Esse slogan é um slogan mundial pelo fato do Prêmio Nobel de Medicina de 2017, que foi o ritmo biológico, né? A descoberta de questões dos nossos relógios biológicos. Então, a gente tem que seguir o nosso ritmo, tentar respeitar isso. O problema é que é muito difícil a gente dormir no horário que a gente quer e acordar no horário que a gente quer. E a gente vai falar sobre o sono do adolescente, é muito interessante isso. Nós estamos com Alfredo Dias Gomes, que é compositor e baterista, e ele está comemorando 25 anos de carreira. Ele está lançando um disco, Jam. Muito bom, tá aqui, ó. Sim, são 25 anos de carreira solo, 40 anos de carreira profissional, 40 anos que eu estreiei na banda do Hermeto Pascoal, com 18 anos. Olha só, Alfredo, você é o caçulinha da família, né? Sou. A gente conversa mais sobre isso. Estamos com Rodrigo França, que é ator, mas ele também é sociólogo. Sim, e filósofo. E filósofo. E ele está em cartaz com a peça Contos Negreiros do Brasil. Está em cartaz aqui aonde? Cidade das Artes, sábados às 20 horas e domingos às 19 horas. Até dia 25 de março. Maravilha. O texto é do Marcelino. Marcelino Freire, maravilhoso. A direção é do Fernando Filber. Enfim, só gente boa. Nós estamos com o nosso querido Bruno Barros, que finalmente apareceu. Olha aí. Estávamos com saudades suas, Camila e eu comentamos. Como pode quarta, quinta e sexta, Camila, e você não me aparece? Estava descansando com muito sono, repousando, fiz uma cirurgia, então eu tinha que cuidar. Mas estava morrendo de saudade. Boa tarde, Vera. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde. E muito boa tarde a você que está em casa. Chegou a hora de participar, gente. É muito fácil. Para você participar do Sem Censura, é só a tua rede social favorita. Pode ser Facebook, Twitter, Instagram. Tá valendo tudo. Manda lá uma mensagem pra gente. Usa a hashtag Sem Censura, que ela vai cair aqui no meu computador. Eu vou passar para eles. É facinho, facinho, Vera. Maravilha. Deixa eu começar. Assim que tiver pronto o VT do Alfredo Dias Gomes, que a gente vai mostrar em VT, aí a Emília passa e a gente mostra para vocês. Eu brinquei com ele que ele é o caçulinho da família, porque, como vocês sabem, o Alfredo é filho da Janete Claire e do Dias Gomes, e porque teus irmãos fazem música, não é isso? Sim, praticamente sou músico por causa deles, né? Você ficava... Eu era criança, meu irmão já tocava, minha irmã também. Eu era o mascotezinho ali, ia assistindo os ensaios deles e acabei virando músico. Não, mas aí conta a história, quer dizer, que um dia, ninguém dava menor pelota, porque mais novo ninguém liga. Estavam eles lá tocando música e disseram, vem aqui, garoto. Não, na verdade eu fiquei assim, amarradão na bateria do conjunto deles e comecei a estudar com 10 anos. Aliás, com 11 anos, 10 anos eu ganhei minha primeira bateria. Aí aos 16 anos eu tive assim um encontro com um grande músico americano, que foi o Don Alias, que é um baterista que tocou com Miles Davis. Nossa. E eu era amigo do Márcio Montarroz por causa do meu irmão, que era professor dele. O Márcio era professor do meu irmão. E o Márcio me perguntou para mim se eu queria ter aula com o Don Alias. E eu falei, lógico, poxa, meu ídolo. Aí eu fui ter aula com o Don Alias. E numa dessas aulas, eu estava mostrando para o Don Alias o que eu sabia. E, de repente, quando eu parei de tocar, na porta do estúdio, era um estúdio onde eles estavam gravando, estava o Hermeto Pascoal me ouvindo tocar. E foi, assim, também um susto, assim, não imaginava. Eu tinha 16 anos, ele virou para mim e falou, um dia você vai tocar comigo.
Aí eu não levei a sério, claro, né? Mas, enfim, 2 anos passaram e eu me preparando, porque podia ser, né? E um dia ele me chamou para fazer uma audition com ele. Na verdade, não era ainda para ser o baterista da banda dele, mas era para substituir o baterista da banda, que era o Neném. Tá. Quando o Neném ia para o teclado, ele precisava de alguém para ir para a bateria. Então eu ficava ali meio que tocando percussão e ia para a bateria. E foi minha estreia, eu tinha 18 anos. E essa estreia, assim, foi inesquecível, porque o Hermeto, a gente ensaiava, chegava na hora, ele só fazia o que ele queria. Mudava tudo, era tudo na hora, assim. Gênio, né? Ele viu que eu estava muito nervoso, muito ansioso. Ele virou para mim, vai lá e abre o show com solo de bateria. Então foi assim, inesquecível. Se jogou no fogo. Obviamente, assim, não deve ter sido um grande solo. Eu era um iniciante, né? Estava iniciando, mas foi inesquecível para mim. E ele fez isso em vários shows, assim, um festival que a gente tocou no Maracanãzinho. Que bonito, sim. Maracanãzinho, ele fez a mesma coisa, ele vai lá e abre o show. Aí eu já estava meio preparado, ele vai mandar eu abrir o show, aí eu já estava mais preparado. Ele tem razão, porque abrir o show com solo de bateria é tudo bom. E aí você descarrega tudo. E é um momento, aí o pois nervoso vai embora tudo. Toda a tensão da banda vai e do espectador também. Também, e já começa com um show lá em cima, né? Mas, maravilha. Deixa eu mostrar o que você faz um pouquinho. Vamos lá, Emília. Tá confuso pra caramba esse áudio, né? A música... Maravilha. Olha só, nesse teu disco, quem é que toca com você? É o Júlio Maia, guitarra, e o Marco Bombom, baixo. E queria dar o crédito também para a fotografia e para o som, que é do Thiago Kropf, que é o engenheiro do meu estúdio. Diz uma coisa, como é que a gente faz um disco solo sendo baterista? Bom, eu também componho desde cedo. Então as músicas que eu faço, elas são preparadas para a bateria ter um espaço maior, um destaque maior. Tá. É essa a ideia, então? Essa a ideia, Mas o disco tem espaço para todo mundo, não é só a bateria. Como é que faz, você que trabalha com isso há muitos anos, de ser sempre... quem é que manda na bateria quando você está numa banda? Por exemplo, você já trabalhou com Hermeto, você trabalhou com Ivan Lins. Sim. Quer dizer, eles mandam mais na tua bateria ou é você? Entendeu? Não, na verdade, o maestro da banda é o baterista. É o baterista? Quem conduz, se o baterista errar, ferrou tudo. Por isso que ele diz 1, 2, 3, 4. Sim, geralmente quem conta, quem dá o andamento é o baterista. Às vezes não, mas geralmente é. E assim, a parte que chama cozinha, né? Quem conduz é o baterista. Tá. O baterista e o baixista, vamos dizer assim. É o ritmo que conduz e não a melodia, né? É o andamento, vocês é que dão... Sim. Tal. Qual é a tua perspectiva em termos de trabalho agora? Você já tem 8? Eu tenho 8 álbuns e um single. O que é um álbum, o que é um single? O single é um disco pequeno com 2 músicas. 2 músicas, tá. E um álbum com 10, É isso que você tem, esse jam. Sim. O que é jam session? Jam session é quando você
faz uma sessão muito livre. Tá, jam de geleia. É jam de geleia? Sim, mas no termo musical é improviso. Muito à vontade, assim, não tem nada muito programado. Como não os tem shows partitura, não tem... Sendo que no caso do meu disco tem, mas assim, os temas eles são... eu compus pensando mais no improviso, então são temas curtos, não muito complicados, para dar margem à improvisação. O objetivo é a improvisação. Quer dizer, quando você escolhe os músicos com quem você se acompanha, você... Está ligado a essa capacidade de improviso? Está ligado a um olho no olho que você tem? Nesse isso? caso aqui especificamente tem, e foi um reencontro que eu tive com esse guitarrista, com o Júlio Maia, porque a gente não tocava há muito tempo juntos, mas a gente sempre teve uma interação muito grande. Então a coisa do nome Jam é justamente por isso, é o olho no olho que você falou. Então ele dobra uma guitarra, eu já sei o que ele vai fazer, eu acompanho ele junto, então... O Marco Bombom também já tocou em 2 discos meus anteriores e gravou no disco do Julinho também. Então, assim, foi uma química assim, bem legal dos 3. Porque quando eu vejo os músicos tocando juntos, sobretudo quando é jazz, essas coisas, é tudo no olho. Tudo no olho. E aí eles riem um para o outro, a gente fica, não estão rindo, né? Ficam se namorando, diálogo, muito engraçado. Tem coisa aí, de vez em quando eles ficam felizes. Sim. Um curte o sol do outro. Parece que gosta. E você também tem uma audioaula. Eu fiz uma videoaula em 98. Como é que é essa história? Isso aí já tem tempo, foi em 98. Sim, mas o que é uma videoaula? Você prepara um vídeo... Uma aula de bateria, e na época era VHS. E aí você... Nem existe mais. Não existe mesmo, sabia, Alfredo? Não existe mesmo. Hoje em dia todo mundo dá aula pela internet, né? YouTube, cara, se você tiver uma fita de VHS em casa, você pode estar certo que ela está inteiramente mofada. Com toda certeza. Mas aí você acessa essa tua videoaula até hoje, não? Não, essa videoaula ficou lá para trás? Ficou lá para trás, Se eu puser vídeo, aula Alfredo Dias Gomes, eu não consigo achar no YouTube? Talvez, mas acho que não. Tá. E qual é o teu projeto agora? Fazer mais discos. Como já fez um lançamento? Não tem show por enquanto, mas quando tiver vai ter no meu site, que é alfredodiasgomes.com.br. Tem todas as informações, todos os meus sites. O disco está à venda em todas as plataformas digitais para download e streaming. E o CD também agora ele está disponível na CD Baby, cdbaby.com. Quem quiser no Brasil inteiro, no mundo inteiro, distribuído no mundo inteiro. Tá bonita a capa. É da Rec Design. Né? Muito legal. Ficou bem bonita. Ficou bem bonita. Uhum. Quantos exemplares a gente tira de um CD desses, hein, Alfredo? Antigamente eram muitos. Não, hoje pois em dia porque hoje em dia... Muito. Você faz tem discos. Esse aqui, por acaso, eu fiz CD. Os 2 discos Ninguém anteriores, mais faz, né? Eu não fiz. Assim, diretamente do estúdio, eu acabei a gravação, diretamente para distribuição. É muito mais simples, né? E esse disco tem uma coisa aqui que eu esqueci de falar, é que eu masterizei ele no Abbey Road Studios. Abbey Road é um dos Beatles, não? Que o disco, exato. Olha só que chique. Foi uma coisa que eu já tinha visto isso para um disco anterior meu, mas não é um serviço online que eles têm hoje em dia. Eu já tinha visto isso, mas eu fiquei meio assim, queria saber quem é que fazia. A gente nunca sabe, vai ser o estagiário que vai fazer, não sei. A gente fica meio assim. E aí, dessa falta vez... de fé, né? Não sei, a gente nunca sabe. Pode ser o Abbey Road, mas pode saber quem é que vai fazer, né? E aí, dessa vez, eu entrei no site do Abbey Road, e aí, dessa vez, não. Aí tem a biografia de todos os engenheiros de som, tem a fotografia dos estúdios, o equipamento. Eu falei, não, isso aqui não pode ficar ruim. Não vai ser o estagiário. E você vê a biografia. Vai ficar bom. Até o estagiário é bom. Tá bom, mas assim, né? O engenheiro que fez foi o Alex Gordon, e assim, é super profissional, porque eu acabei de mixar 1h30 da manhã, subi para o Abbey Road as músicas, e às 5 da tarde estava pronto o disco. Aí. Assim, pronto. A masterização é a finalização do disco. Caríssimo? Né? Não é caríssimo.
Não é caríssimo. É um pouquinho mais caro do que se fazia. A Pichicha. Maravilha, Alfredo. Vamos fazer um intervalo, depois a gente volta com mais Sem Censura. Olá, estamos de volta com Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para Bruno Barros. Então, temos com perguntas? Olha aí, a Vera Lúcia Castro Ribeiro, ela aproveitou essa pauta da Andréia aqui, ela pergunta: quem é que consegue dormir bem hoje no Rio de Janeiro? Tá difícil, né? Sem drama, gente. E tem uma pergunta também para o Alfredo, que é do Fernando Souza. Como é que é para o Alfredo ter um sobrenome que remete a um ícone da dramaturgia nacional? Para mim é normal, eu já estou acostumado, nasci filho deles. Não tem muito esse peso, não. A sorte é que vocês resolveram fazer música. Sim, e não se eu fosse para o teatro ou para telenovela, aí seria um peso. Uma cobrança. Uma cobrança, né? Mas não tem outro ramo, não tem nada a ver. Uma coisa assim. Sempre que chamam pelo nome Dias Gomes, às vezes tem alguém que lembra, você é parente. Não, é normal. Eles eram muito musicais, os dois? Eu tenho muito orgulho disso. Alfredo, os dois gostavam muito de música? Gostavam vocês... muito e sempre me apoiaram muito. Não, para vocês gostarem então de música, os filhos, é porque eles deviam muito ouvir música e gostar de música. Sim, né? E eles tinham o hábito de botar todo mundo, todos os filhos tiveram aula de piano. Todos fizeram natação, porque o negócio é esse, né? Natação, não, lá em casa era aula de piano. Muito bom. André, há alguns anos eu li o seguinte, que um adolescente está entrando na escola muito cedo demais e que os adolescentes eles não têm condição de entrar na escola às 7 da manhã. Que isso é absurdo. Isso eu li há muitos anos. E é verdade isso. É um fato real e muito importante e que o Brasil está um pouco defasado do mundo. Porque nos Estados Unidos e alguns países da Europa já é um consenso a entrada do adolescente, né, entre 13 e 17 anos, principalmente o high school, a partir de 8h30, 9 horas da manhã. E isso tem um motivo específico para isso, né? O adolescente, ele tem um atraso de fase biológico. O que é isso? Biologicamente, os hormônios do sono, eles são produzidos mais tarde. Então, ele terá sono mais tarde comparado a todos nós, independente dele ser matutino ou vespertino. Quer dizer, a gente nasce e geneticamente a gente está programado a dizer: eu vou acordar cedo e vou dormir cedo porque esse é meu hábito, essa é a minha configuração. Ou eu gosto de produzir mais tarde, funciono, crio à noite, vou dormir tarde e gostaria de acordar mais tarde. A questão é que a gente muitas vezes não pode adotar o nosso ritmo biológico. Mas o adolescente, especificamente, ele atrasa a fase de sono. Então, ele vai dormir mais tarde. Por questões hormonais, por questões biológicas mesmo, de hormônios, de melatonina, etc., de temperatura corporal. E, logicamente, os atrativos digitais, as redes sociais vieram para agravar mais ainda esse problema, porque está todo mundo conectado de noite, né? Todos os adolescentes estão conectados. Então, é mais um acendedor de motivação, de vontade de estar alerta. Quer dizer, então, quando seu filho quer sair para a festa às 1h30 da manhã, tudo bem, né? É uma realidade. Bom. E o que acontece é que eles têm que estar às 7 horas da manhã em sala de aula. Não é 7 horas da manhã despertar. Eu tenho 3 adolescentes em casa, então é uma loucura. 5h30 da manhã a casa começa a funcionar para eles estarem às 7. O que acontece? Os primeiros tempos de aula estão todos sonados ou efetivamente cochilando. Mesmo tendo dormido cedo, Andréia? É porque eles não vão dormir cedo, eles não conseguem. Eles não conseguem dormir cedo. Você pode pôr na cama, apagar a luz. Bom, também você não põe adolescente na cama e não apaga a luz, isso não existe. Não, até apaga, mas eles fingem que vão dormir, mas eles continuam conectados. E você que está dormindo, ninguém manda estão. em adolescente, a verdade é essa. Tem que desligar o modem da internet, que aí resolve o problema. Lá em casa eu tenho uma técnica ótima que eu acho que todos os pais, né, independente de ser especialista ou não, devem adotar, que é carregar os celulares fora do quarto. Eu tenho uma régua no corredor e todos os celulares são carregados fora do quarto. Com isso,
pelo menos eles não estão conectados no celular para precisarem dormir, porque aí o rendimento escolar vai cair, a imunidade vai diminuir. Eles ficarão mais doentes. Eles continuam tendo necessidade de dormir 10 a 12 horas de sono. É a recomendação da Sleep Foundation. Nessa Você idade, precisa dormir pelo menos 9 a 10 horas a cada 24 horas. O que eles fazem para compensar, as pessoas que não têm... Hoje, muitas escolas são integrais, então estudam de manhã e à tarde, mas as que não são, depois do almoço, o adolescente cochila um ciclo de sono. Então, ele cochila ali 1 hora e meia e compensa, né? Essa 1 hora e meia mais as 5, 6 horas que ele dormiu à noite, para tentar, né, não ter um débito de sono tão grande nas 24 horas. Aí chega o final de semana e ele acorda 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, né? E o que acontece? Isso compensa, né? A gente sabe que sono perdido é sono perdido, a gente não compensa sono. O que acontece é ele equilibra as funções, o metabolismo do corpo no momento em que ele dorme mais, né? A gente sabe que, por exemplo, uma noite de sono perdida, se você virei uma noite, a gente precisa de 3 outras noites de sono para estar com o seu corpo equilibrado, funcionando adequadamente, né? Os adolescentes estão obesos, né? A gente sabe que hoje um problema de saúde pública que era lá do adulto, do idoso, hoje cada vez mais cedo. Crianças obesas e adultos. Porque o metabolismo está alterado, porque eles dormem pouco, porque eles ficam no computador, porque eles ficam dentro de casa, porque eles ficam na luz artificial. Agora, existe uma razão para, no Rio de Janeiro, diferentemente da Europa e dos Estados Unidos, as aulas começarem tão cedo, que é o clima, porque é muito quente também. Né? Às 7 horas da manhã é mais fresco do que 8h30, 9 horas. A grande maioria das salas de aula hoje são climatizadas. De né? qualquer maneira, o sono é que é o mais importante. O sono é fundamental. O sono, e a gente está, na Associação Brasileira de Sono, está com um grande manifesto no Brasil inteiro. Esta semana nós estamos em 30 cidades do Brasil, nas escolas. A semana começa hoje? Começa hoje. E vai até segunda-feira que vem? Vai até domingo, tá. Dia 18. E estamos nas escolas aplicando questionários para essa faixa etária, para que a gente efetivamente saiba o ritmo desse adolescente, né? Que logicamente vai replicar com os estudos que a gente tem internacionais, para que a gente consiga, via Ministério da Saúde, Ministério da Educação, também mudar esse horário para pelo menos 8h30 da manhã. Porque a gente acha que o problema do sono ele começa mais tarde, que as mulheres começam a dormir mal mais tarde, mas na verdade a gente está começando a dormir mal mais cedo. Não, o grande problema de sono hoje da população é a privação voluntária. Né? A gente está falando de adolescente, mas todos nós aqui provavelmente estamos devendo sono, né? A gente chega a casa, começa a nossa atividade noturna e responde e-mail e um monte de smartphones, etc. Aí eu vou começar o serviço da casa, do filho, das ordens da casa e, de repente, quando você vê, são 11 horas da noite, bom, eu tenho que dormir, mas eu estou completamente acordada. Né? Então, como é que a gente desacelera? Como é que eu faço agora? Eu deito e agora, bom, eu desligo esse botão? Não é assim que o cérebro funciona, né? A gente precisa efetivamente desacelerar. E aí, o contrário é o despertador tocar mais cedo ainda, por conta do trânsito, por conta das outras jornadas. Tem que malhar. Tem que fazer atividade física, porque também é bom, é necessário, é bom para o sono, realmente é. Mas aí a gente até se exercício se lesiona, porque eu estou privada de sono, eu tenho mais chance de lesão muscular por conta de não estar dormindo bem. Então a gente entra num ciclo vicioso. Quais são os sintomas de que a gente não está dormindo, que a gente tem um sistema errado de sono, doutora? Primeiro é quando a gente acorda e não está satisfeito fisicamente e mentalmente para viver aquele novo dia. Eu já acordo cansado, irritado, mal-humorado, sonolento. Né? As pessoas hoje usam o transporte coletivo como complemento da sua cama. Né? As pessoas estão no trânsito, estão ali dormindo, aguardando, bom, mais 1 hora eu estou dormindo que eu vou complementar o meu sono porque não deu. Então, às vezes passa da estação. Às vezes passa da estação. Então, isso acontece, isso é um fato. Agora, além disso, é o meu rendimento, a minha atenção, o meu reflexo, a chance de acidentes. Aí, trânsito é óbvio. Agora, existe uma pesquisa que mostra que, assim, 4 carros parados no sinal,
2 estarão sonolentos ou cochilando, 55%. Então, é muito grave a chance daquela pessoa bater por distração, né? Agora, além disso, a desatenção no trabalho, a desatenção no banco, a desatenção cortando um bife, isso é fato, né? Agora, além disso, o humor. As pessoas estão muito mais ansiosas, muito mais com o humor deprimido, muito mais tristes, né? A tristeza com medo. E aí vem o que o colega, né, vai falar daqui a pouco, a violência, a preocupação. É lógico que isso aí está interferindo no sono, principalmente do brasileiro, né? Não é a vida digital, não? Porque você falou da... Não, é também. A gente sabe que essa luminosidade toda inibe pela retina a produção da melatonina, que é o hormônio que promove sono. Então, se eu estou conectado, a minha casa, quando a gente chega, a nossa casa tá de dia, né? É luz. Nosso trabalho, muitas vezes, às vezes, tem menos luminosidade do que a nossa casa. Então, o nosso ritmo não consegue ciclar, ele não sabe o que é dia, o que é claro e o que é escuro. Tudo está claro. Se a gente vê um satélite, a Terra, a gente não sabe o que é noite e o que é dia mais, porque tudo está iluminado, né? Então, lógico que a luminosidade, o digital, os atrativos são um grande problema. Outro problema é o medo, é a violência, e existe uma pesquisa brasileira, né, que perguntou para 40 mil brasileiros o que tira o seu sono. E aí, problema financeiro, problema de saúde na família, quer dizer, alguém que tem alguém doente na família, e problema conjugal. Então, são esses 3 os grandes problemas de também... Que afetam o sono das pessoas. Que fazem com que a pessoa deite, tente dormir e não consiga desligar. Pois é. Que tipos de insônia nós temos? Por exemplo, pessoa que deita não consegue dormir, tem gente que dorme e acorda... Tudo então, isso são insônias? Tudo isso. Só existe uma coisa boa, que é você deitar, dormir 8 horas e acordar, é isso? É o único critério? Não. Não. Você pode ter uma insônia com um tempo total de sono maior do que 6 horas, por exemplo. Isso. Então, a qualidade desse sono não é bom. Você tem um estado de hiperalerta. Quantos de nós dormimos e falamos assim... Nossa, eu dormi, mas eu não descansei. Por quê? Porque eu escutei o cachorro latindo, escutei meu marido roncar, escutei a porta bater, escutei o tiro na favela, escutei... As pessoas não desligam, porque existe um estado de hipervigilância. A frequência de onda cerebral é mais rápida, a temperatura corporal não cai. O cortisol, que é o hormônio, a cortisona que a gente produz, está elevada. Então, isso é um fator. Agora... Entra no conceito de insônia, não é só a dificuldade, deitei e eu não consigo dormir. A maior insônia que a gente tem é a insônia de manutenção. Eu deito, durmo, mas eu tenho um sono fragmentado, eu acordo várias vezes à noite, eu tenho um despertar precoce, eu acordo às 4 e não consigo mais dormir, e as consequências diurnas disso, né? Então, realmente o meu dia não rende, ele não acontece, eu não consigo ter... vontade, ter bem-estar, ter bom humor durante o dia. E outra coisa, tem pessoas que dizem, eu durmo 5 horas e fico ótima. Existe isso? Existe. A gente tem os chamados... Eu não acredito nisso. Não, existe. Existem os chamados dormidores curtos. O que é dormidor curto? É aquele indivíduo que dorme no mesmo horário, quer dizer, eu deito meia-noite, 5 horas, espontaneamente o meu corpo acorda... Bem, e eu estou bem para o dia. Isto é um dormidor curto. Você é assim, Rodrigo? Sou. Não acredito, eu não acredito nisso. A vida toda. A vida toda? Adolescente, você era assim? Também. Escrevendo livros, criando. A gente tem 5% produzir. da população, ele é um grande privilegiado, né? A gente chama que é uma seleção natural, são pessoas mais evoluídas, pessoas que precisam de menos tempo de sono para estarem muito bem durante o dia. Mas essa não é a realidade. A realidade somos nós dormimos menos do que 6 horas, e esse marco, gente, 6 horas, é um grande marco em todas as publicações. Mínimo. Menos que 6 horas? Menos do que 6 horas, você tem mais chances de hipertensão, de diabetes, de obesidade, de morte súbita. Não falando morte porque infartou, morte porque está em privação de sono por menos de 6 horas. Quer dizer, então, esse é um marco de horário de sono. Se você está dormindo menos do que 6 horas, e logicamente não está bem, porque o Rodrigo é uma minoria, né? A grande maioria da população precisa de mais sono.
a gente tem que arrumar, de alguma maneira, o nosso ritmo, nem que a gente passe a ter um sono polifásico. A gente não precisa de um sono. Eu posso deitar e dormir a noite inteira e acordar no dia seguinte. Mas se eu não consigo, nesse tempo total de sono, cumprir o tempo que o meu organismo precisa, a gente pode cochilar na hora do almoço. Tá. Como é que a gente descobre qual é o tempo que a gente precisa? Olha, principalmente nas férias ou no final de semana, que é um momento que eu não tô ligado, não tô preocupado, não tô com relógio, não tô com despertador, a gente acaba sabendo, nossa, eu fico muito bem se eu durmo meia-noite ou não, eu preciso dormir 2 horas da manhã. Tem gente que acha que tem insônia, nos procuram e fala assim, não, doutora, aqui minha casa, meia-noite, está todo mundo dormindo, eu deito, estou lá, acordado e tal. Só consigo dormir às 2. Aí o despertador toca às 6, olha o meu problema. Ah, mas no final de semana ou nas férias, nossa, eu durmo de 2 às 10 e estou muito bem. Essa pessoa não tem insônia. Essa pessoa está em fuso horário diferente. Então, ela tem um atraso de fase do sono. É o adolescente-like, né? Ele acaba tendo esse sono atrasado, mas ele não pode viver esse sono. O que a gente tenta... Ele não pode mesmo, né? Porque se ele trabalha, a menos que ele resolva escolher uma profissão de músico baterista, por exemplo, que não tem para onde acordar. Hoje existem consultorias muito importantes, muitas multinacionais já fazem isso, porque é benéfico, inclusive, para a empresa. Para a empresa, A gente claro. precisa rever a escola e a empresa, né? A empresa dizer, olha só, eu sou matutino, pode me botar no turno das 4 da manhã que eu acordo 3 horas muito bem. A última pergunta, os homens dormem melhor ou as mulheres dormem melhor ou é tudo uma mesma droga? A gente tem transtornos mais frequentes do homem, por exemplo, os respiratórios de sono, ronco e apneia do sono, são mais prevalentes no homem. Então, ele terá mais apneia, ele terá um sono mais fragmentado, ele terá mais sonolência, mais hipertensão, mais infarto. A mulher tem mais insônia, porque a mulher, não só geneticamente, do hormônio sexual feminino também interfere nessa questão, como... culturalmente, né, as atribuições da mulher, né? Ela foi para o mercado de trabalho, ela foi tudo sem prejuízo das outras funções, né? Então, isso faz com que a mulher tenha mais insônia. Ansiedade, né? Ansiedade, o medo, as preocupações, a depressão. A mulher tem 3 vezes mais depressão do que o homem. Então, isso, a gente tem que... Os dois dormem mal, mas a gente tem que setorizar quem é quem. Agora, a mulher ainda tem um agravante. Quando ela entra na menopausa, ela passa a roncar. E passa também a ter a apneia do sono. Então, não é uma prerrogativa só do homem. Caramba, coitada Então, das mulheres. É uma loucura. Maravilha. Vamos conversar agora com Paulo Storani, que foi capitão do BOPE e que é antropólogo. Qual é a sua impressão da intervenção? Para a gente entrar logo no assunto, o que você está achando? Bom, antes de mais nada, é um marco onde o governo federal assume a sua responsabilidade sobre segurança pública, né? Porque desde a Carta de 88, né, a nossa Constituição, vários foram os governos que insistiram em dar uma interpretação ao texto constitucional relacionado à segurança pública, se omitindo da sua responsabilidade, como se o Estado membro, o Estado federado, ele fosse o único exclusivo responsável sobre segurança pública. Então foram vários governos que toda vez que acontecia alguma coisa se limitava a uma nota de apoio ou alguns movimentos nesse sentido. Mas meter a mão na massa foi a primeira vez que nós presenciamos. Eu tenho a certeza que em 10 meses não vamos conseguir reverter um cenário construído ao longo de décadas, mas sim, o governo federal agora saiu da arquibancada, entrou dentro do ringue para lutar junto contra o Estado, contra esse grande problema da segurança pública, cria um Ministério da Segurança Pública, mesmo que extraordinário, né? Dificilmente um outro governo talvez extinga ou pelo menos ele busque aí uma consolidação do conceito através de uma legislação própria, mas nós estamos diante de uma possibilidade desse momento de intervenção produzir no final de 10 meses, se não uma melhoria da sensação de segurança, não quer dizer que o Rio de Janeiro vai se tornar mais seguro, mas a sensação das pessoas, pela presença das Forças Armadas, de grandes efetivos, que é isso que a gente entende como segurança, mas não é só isso, né? Produz um relatório que mostre, né, os caminhos que deverão ser traçados para realmente produzir um ambiente seguro, efetivamente seguro. E isso tem a ver não só com reestruturação das polícias, que é uma parte, mas também uma revisão
da nossa lei de execução penal, nossa lei penal, que cria esse ambiente de insegurança que nós estamos experimentando hoje. Bom, essa parte aí da lei penal vamos ficar devendo, né? Porque, de qualquer maneira, com a intervenção, a gente não pode mexer em muita coisa, do ponto de vista das leis, né? Mas cria, nos próximos 4 anos, nesse momento que eu acho muito significativo para a história do Brasil, governo. Nós estamos numa iminência de uma eleição para o governo federal, próximo presidente da República, e para os governos estaduais. E também os deputados federais, que são os nossos legisladores. Então, nós vamos ter, através desse relatório, essa é a minha análise e é a minha expectativa, que produza ali um caminho que vai pautar os 4 anos de governo, então, na parte executiva e principalmente no legislativo, trazendo essa informação, trazendo esse tema para discussão e nós aprofundarmos com coragem para a gente realmente criar um ambiente mais seguro que nós estamos experimentando hoje. Você falou 2 coisas que eu queria voltar. Primeiro, eu acho importante você ter dito essa coisa da ausência do governo federal na instância de segurança pública, que está inteiramente em cima do Estado e que a gente viu que não pode. Quer dizer, são entes federativos, mas vamos lá, cada um com a sua parte, a gente tem que dividir a situação, isso no Brasil inteiro. Uma outra coisa que você falou é da sensação de segurança. Então, eu queria perguntar, que intervenção é essa? O que nós queremos? O que essa intervenção quer? Porque dá a sensação, que você está dizendo, que é só uma sensação de insegurança. Uhum. E não uma violência real, os dados não são piores do que o resto do Brasil, entendeu? O Rio de Janeiro não está tão mal na fita assim, tá? Em relação ao resto? Se nós nos basearmos nos dados oficiais, no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o 11º, que foi publicado com os resultados, no ano passado, com os resultados de 2016, o Rio de Janeiro ele está abaixo da média das capitais em relação à segurança pública. Ou seja, nós não é o pior, e que poderia determinar, sendo o pior, uma intervenção. Nós temos aí estados, né, na federação com gravíssimos problemas quando você relaciona, por exemplo, o número de homicídios a 100 mil habitantes. Temos o primeiro Alagoas, nós temos primeiro, Sergipe, Rio Grande do Norte e Alagoas, que são estados que experimentam uma situação muito difícil. O Rio de Janeiro está abaixo da média, isso é interessante. Mas o porquê essa sensação de insegurança no Rio? É óbvio, porque o Rio de Janeiro é a grande vitrine do país, né? Tudo acontece no Rio de Janeiro. Logicamente que a UPP criou uma expectativa muito grande, que não consolidou, não por problemas relacionados à segurança, mas problemas relacionados às medidas preventivas necessárias que deveriam complementar as ações da UPP. A polícia foi exposta, arcou com parte da responsabilidade, mas não havendo desdobramento, causou, naquela expectativa que nós tínhamos, como a panaceia de todos os problemas da segurança do Brasil a partir do Rio de Janeiro, que a UPP iria resolver o problema, né? E não resolveu. A prova é essa. Então, nessa descrença sobre a capacidade do Estado em resolver, criou-se uma sensação de segurança. A gente não tinha a sensação que a UPP não resolveu. A gente teve a sensação que a UPP foi desfeita. A gente tinha a sensação que a UPP resolvia, sim. Quer dizer, quando existiam ações sociais dentro das comunidades, a gente tinha a sensação que era um caminho. Mas a gente teve a sensação que uma política de segurança nessa linha foi desfeita, foi desarmada, e que aí as coisas começaram a dar errado. Mas a gente não sabe se a gente está com uma intervenção aqui, o que a gente quer com ela. Bom, na verdade, o brasileiro não sabe o que quer, né? A partir do momento em que a gente escolhe representantes nossos, no Executivo, no Legislativo, né, que descumprem aquilo que prometeram, que apresentam propostas fáceis para problemas extremamente complexos e que, de resultado sempre de curto prazo, nós vamos ter resultado de curto prazo como foi o PP. Teve ali 4, 8 anos de expectativa, mas efetivamente não produziu nenhuma outra situação, a não ser alterar a dinâmica da violência no Rio de Janeiro. Foi importante porque mostrou que o Estado organizado tem condição, sim, de invadir comunidades dominado por facções criminosas, dominado com armas de guerra, que usa princípios de violência contra a população local, contra facções rivais e contra o poder do Estado, manifestado pelas ações policiais, mas organizadamente conseguiu-se fazer aquilo que muitas pessoas, muitos ditos especialistas, diziam que era impossível. Provou, sim, que o organizado faz. Contudo, não podemos achar
que o problema de segurança pública tão complexo vai ser resolvido com polícia, com contenção policial. Porque quando esse modelo, e o Rio de Janeiro é um grande exemplo, quando a contenção policial entrou em colapso, por falta de efetivo, por falta de pagamento, por falta de viatura, por falta de armamento, enfrentando um crime muito mais poderoso em termos de efetivo, em termos de organização, em termos de armamento e drogas, que são a base da economia que gera as facções criminosas, entrou em colapso a estrutura. Nós vivemos esse momento, estamos vivendo no Rio de Janeiro. Então a única condição de vivermos isso é atuarmos no curto prazo, a intervenção ela veio com esse sentido, mas o que faremos por médio e longo prazo vai ser fundamental para a gente ter realmente um ambiente mais seguro, sem dúvida nenhuma. Então, você está confiante nessa intervenção desse ponto de vista? Eu estou confiante no que ela pode produzir no médio e longo prazo. No curto prazo, não vamos ter muitos resultados a gente a comemorar, a não ser a presença e quando eles forem embora, e como é que fica então a população do Rio de Janeiro com o mesmo efetivo policial, com as mesmas viaturas quebradas, com a mesma falta de investimento, que caiu a menos de 1% do investimento dentro do orçamento. Então, como ficaremos depois? Então, a minha expectativa, como eu disse, é uma proposta que paute o próximo governador, que paute o presidente da República e o nosso Congresso Nacional para rever essa ambiência necessária. Porque as leis permissivas... tanto da participação federal quanto das leis penais. Não tenha dúvida disso. Se a gente permitir que a lei seja ainda condescendente, complacente, leniente com o crime, retroalimentando o crime, por mais que a polícia prende o criminoso, pouco tempo preso, ele retorna para a rua, que hoje todo brasileiro, ele pode, se ele quiser, cometer um furto que ele não vai preso. Todo brasileiro tem direito a cometer um furto, porque se ele for primário. Em furto, o processo é cancelado, só fica o registro penal, não vai preso. E todo menor brasileiro pode matar quem ele quiser, quantas pessoas quiser. Fala isso. Mas é verdade, pô. É o código, é o ECA. O ECA permite que todo menor mate quantas pessoas quiserem e, no máximo, ficará 3 anos, que não fica 3 anos, cumprindo medida socioeducativa em uma instituição que não é de segurança pública, que não é de sistema penal e que é da Secretaria Estadual de Educação. Olha que interessante. Ou seja, todo menor no Brasil pode matar quem quiser, porque não vai cometer nenhum crime, assim um ato social. Você não repita tanto, porque dá a sensação que você está incitando, está dando ideia. Não estou incitando, eu estou mostrando uma realidade que o brasileiro não acordou para isso ainda. Nós não acordamos para essas leis permissivas e lenientes. Se continuarmos acreditando que esse menor pode fazer isso, então nós vamos passar a ser vítima. E num país que você escolhe ser vítima ou ser bandido, nós, pessoas de bem, vamos ser vítimas. Ok, a grande questão... Deixa eu ir para o intervalo, porque pediram que eu fosse para o intervalo. A gente volta já já. Estamos de volta com Sem Censura. Bruno, uma pergunta. Olha aí, tem o Jefferson Maro, ele fala: doutor André, por favor, fale tudo de novo, deixe primeiro chamar minha filha para ouvi-la, haja paciência com essa juventude digital. A gente tem no Facebook, depois você vai lá, assiste com ela no Facebook do programa, você vai poder ver tudo que ela falou, dicas aí para sua filha. E tem o Manuel Terra, ele quer saber se tomar café à noite atrapalha o sono. Muito. É? A gente tem uma sensibilidade individual à cafeína. Então, as pessoas que, tomando café depois de 3 horas da tarde, perdem o sono à noite, essas pessoas não devem fazer nenhum tipo de cafeína, porque isso vai, depois de 3 horas, já vai interferir no sono à noite. Existem pessoas que tomam café, vão para a academia, brigam com a esposa, viram para o lado e dormem. Existe essa pessoa também, mas isso aí é exceção. Faz parte desse grupo do Rodrigo. Sim. Mas a cafeína, o Rodrigo deve fazer isso. Dentre as dicas para dormir melhor, né, uma delas é evitar os cafeinados, as colas, os mates, os excitantes do sistema nervoso central, a parte da tarde e à noite. Né? Depois das 18. Depois, não, café, o último café é o cafezinho. Aquele café das 5 da tarde, o chamate às 5 da tarde, vai interferir no seu sono da noite. Tá. Então, para quem tem problema de sono, não pode fazer isso. Boa. Maravilha. Deixa eu pegar o Rodrigo aqui. Sim. Vamos falar primeiro dos contos negreiros do Brasil, depois a gente volta ao nosso assunto de intervenção. Sonos e intervenções.
Olha só, fala um pouquinho da peça, dá logo o serviço, para a gente não Sim. esquecer. Está na Cidade das Artes. Contos Negreiros do Brasil. A gente está na Cidade das Artes até dia 25 de março, sábados às 20 horas e domingos às 19 horas. Foi uma ideia sua? Como é Não. que é? Conta a história. Primeiro, o Fernando Filbel, o diretor, ele, querido, né? Nossa. Ele me apresentou o livro do Marcelino Freire, Contos Negreiros, Querido nosso que ganhou também. um Jabuti, né? Prêmio Jabuti de Literatura, e falou: Rodrigo, lê, vê se cabe para o espetáculo teatral. Fiquei apaixonado, entrei em contato com o Marcelino Freire, super generoso, e a gente foi montando uma equipe, né? Com Sérgio Canísio como produtor, os atores, a gente tem a Aline Borges, tem Valéria Monan, Milton Filho e Marcelo Dias, somando a direção musical, que é da Maíra Freitas Filha do Martins, uma linda pianista. e que soma uma tríade incrível nesse espetáculo, que são os contos do Marcelino, os 4 atores encenam esses contos. O Fernando Filber falou assim: olha, você é ator, mas eu não quero trabalhar contigo como ator nesse espetáculo, eu quero te aproveitar como sociólogo e filósofo. E aí eu coloco a plateia para poder refletir sobre os contos. É uma ideia ótima, mas como é que funciona na prática? São quantos personagens que vocês fazem? São 12 contos do Marcelino. Tem você como, digamos, o âncora, sociólogo, não sei o quê. Eu faço a ligação, e aí tem os contos onde esses 4 atores, eles permeiam pela ficção. E aí cada conto tem traz uma reflexão por conta da negritude no Brasil. Né? Desde a relação da solidão da mulher negra, desde a relação dos índices de homicídio. Né? E aí eu aproveito e coloco a partir de dados estatísticos. Né? Aí você apresenta. Eu apresento. Né? Por exemplo, quando a gente vai falar sobre a questão da violência, né, desse jovem infrator, a gente fala: a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. Né? Quando a gente vai falar sobre a questão da mulher negra, a vítima de estupro, a mulher negra está ali 70%. A gente vai falar sobre a violência obstétrica, mas o espetáculo também permeia também pelo empoderamento do negro. Né? A gente acaba sinalizando... Porque não é um espetáculo somente de pauta negativa. Né? A gente acaba sinalizando que hoje o negro ele consome 1 trilhão e 600 bilhões de reais por ano. Né? É o dinheiro do consumidor negro. A gente fala sobre as personalidades brasileiras que foram embranquecidas ou esquecidas. Né? Pouco se fala sobre os irmãos Rebouças, os grandes engenheiros. Hoje se fala, por exemplo, sobre psicanálise na América Latina por causa de uma mulher negra. Né? Doutora Virgínia Bicudo. Então a gente passa por vários nomes. Machado de Assis, Lima Barreto, a CEO Raquel Maia, a jornalista Flávia Oliveira, muitos nomes. Então é um espetáculo que fala sem filtro sobre a condição da mulher negra e do homem negro no Brasil. Deixa eu mostrar um pedacinho. Emília, roda aí, por favor, Beth. Que alguns acreditem no mito da democracia racial, na meritocracia, o Brasil é racista em pleno século XXI. Au, au, choro e leu, au. Au, au, choro e leu, au. Enquanto o zumbi trabalha cortando cana na zona da mata pernambucana, Oloroquê vende carne de segunda a segunda. Ninguém aqui vive com a bunda preta pra cima, tá me ouvindo bem? Au, au, choro. Enquanto a gente dança no bico da garrafinha, Odé trabalha de segurança. Pega ladrão que não respeita quem ganha o pão que o Tição amassou honestamente. Enquanto o Batalá faz serviço para muita gente que não levanta um saco de cimento. Tá me ouvindo bem? Au, au, choro e leu, au. Ei, seu branco safado! Ninguém aqui é escravo de ninguém. O que é isso, Yorubá? Ninguém aqui é escravo de ninguém. Essa é a terceira fase do espetáculo. A Maíra Freitas corajosamente coloca a gente para cantar em Yorubá, que é uma cultura que fica segregada sobre a questão religiosa, e a gente quer discutir, falar sobre isso, né, que faz parte do Brasil. Então, a gente canta em Yorubá e tem falas em Yorubá. E a grande questão era, será que o público vai entender? Então, a gente vai para Broadway, não fala inglês, entende o espetáculo, a gente vai para a ópera e não fala alemão e acaba entendendo a ópera. E por que não entender algo que é só nosso, né, que também é nosso? Então, o espetáculo é lindo,
é uma oportunidade, de uma forma muito corajosa, de toda a equipe, de falar, como fala ali em cena. O Brasil é racista. A gente está fazendo hoje, esse ano, 130 anos de uma suposta abolição. Né? A gente frisa sobre isso. É uma suposta abolição porque, para você ser livre, você tem que ter condições para exercer a sua liberdade. E essa liberdade, ela não foi entregue plenamente. É impressionante, né? Que a gente ainda tem que ficar batalhando contra o racismo de uma sociedade. Me diz uma coisa, o texto é teu? Não. O texto dos contos é do Marcelino Freire e a construção das cenas, o texto e pesquisa... Você que fez. Eu que elaborei. E as estatísticas, aí você também levantou... A partir de pesquisas, é um trabalho muito doloroso, né? Porque a gente atualiza cada dia de espetáculo. Então, a gente vai falar sobre a questão do policial morto, né? Só ano passado foram 134 policiais. Esse ano... Está em 37, né? Foram 23 policiais. A gente coloca para discutir que guerra é essa, que número de guerra, porque a ONU fala, ao mesmo tempo que nós temos a polícia que mais morre no Rio, é a polícia que mais mata. E aí você tem negro matando negro, na sua essência. Sim. Ok. Né? A gente continua no Facebook, porque o tempo do programa está acabando e vão me cortar o meu microfone. Alfredo, foi um prazer tê-lo aqui. André, muito obrigada. Rodrigo também. Capitão. Ele é a nossa imagem do Capitão Nascimento. A gente vai para o Facebook, mas a gente no Sem Censura volta amanhã, 5h30 da tarde. Até lá. Olha só, já estamos aonde? Facebook para o mundo todo. Vamos nessa. Então, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da intervenção. Pergunta para o Bruno, se ele deixa. Posso? Claro. Aliás, você foi professor do curso de capacitação da polícia. Ao longo de quase 10 anos. Puxa, né? 10 anos? Ao longo de 10 anos, exercendo como professor e pesquisador de segurança pública dentro do Cefap. Você dava aula de quê? Ética e cidadania, direitos humanos fundamentais, filosofia política e sociologia criminal. Muito bom. Não atuo mais. Para quem você dava aula? Na base da pirâmide. Eu nunca quis trabalhar com oficialato. Eu pegava sempre do recrutamento até os sargentos, até a parte da especialização. Eu sempre quis trabalhar com aqueles que estão direto com a Como é que você entra na Polícia Militar? Como é que é recrutamento? É por concurso? É concurso. Então você pegava esse pessoal que saía do concurso, você... E aí, quando gente com 18 anos, 20 anos. A partir dos 18 anos. 18, mas a idade é variada. Até, se não me engano, variado, né? Tem gente que entra mais tarde. Mas deve ter pego a maioria do pessoal que foram para os PPs, né? Isso, e que era a minha grande questão. Uma juventude boa, mas ao mesmo tempo um projeto muito frágil que a gente está vendo hoje, né? Na minha posição sobre a relação da intervenção, é mais uma vez enxugar gelo na medida que se criminaliza o pobre, porque essa sensação de segurança só para gente que mora na Zona Sul, né? Quem está ali dentro não tem nenhum trabalho efetivo do próprio Estado. A gente acabou de ver o Estado, através da Prefeitura, demolir um bem, né, lá na Vila Kennedy, bem de moradores honestos, estão trabalhando. Então, assim, o que se faz o Estado em relação para poder rever toda essa guerra? Porque a gente vive numa guerra, né, de fortemente armada. O que se fala em relação sobre a lei de drogadição, no Brasil? A gente não pode esquecer sobre isso. A gente ainda não tem uma maturidade como sociedade para poder discutir isso. Concordo. A gente coloca embaixo do tapete, né, sobre a relação de arma. Será que essas favelas, essa reflexão que eu sempre coloco, essas favelas cultivam maconha e coca? Essas favelas, elas fabricam armamentos? Da onde chegam todo esse aparato que coloca a gente numa situação de insegurança? E não só na Zona Sul e Centro e Barra da Tijuca. Em todo o Rio de Janeiro. Não, e parece que
que a sensação de segurança é maior nas comunidades, né, Muito, Rodrigo? muito. Na Zona Sul e Centro, moleza, cara. Sobre a relação do sono, Você pode ter né? medo de furto. As pessoas dormem debaixo da cama, né? Com a sensação de você não saber se sua filha vai chegar da faculdade, do teu trabalho. Então, assim, pouco se discute sobre essa relação, sobre uma reflexão sobre as pessoas que moram nesses locais. Por isso que eu falo, se criminaliza a pobreza na medida de que se nivela a todos da mesma forma, na medida de que se não elabora um projeto para erradicar com a criminalidade. Não dá para a gente não falar sobre criminalidade, sobre violência, sem falar sobre desigualdade social, sobre uma escola que é muito precária. Nós temos heróis e heroínas, sabe, atuando sem verba, sem condições, com salas hiperlotadas. Não dá para discutir sociedade sem lazer, que é constitucional. Né? As pessoas não podem se divertir, não tem segurança. Tá, então você acha que está... Quer dizer, o nosso capitão está mais otimista que você. Ele está achando que tem alguma coisa que pode sair disso. Você está muito descrente. Porque eu já vi isso, já vivenciei isso. Mas é a primeira vez que temos o governo federal, Rodrigo. É a primeira vez que a gente tem nessa estrutura, mas outras atuações militares já tiveram. Por exemplo, na Maré, 500 milhões de reais foram utilizados em pouco menos de 6 meses e a gente vê a Maré na condição que está. Não pertence ao exército. Tem uma questão relacionada a essa questão do recurso financeiro, porque quando você presta conta, você fala sobre o que é gasto com folha de pagamento. E quando você fala que é folha de pagamento, é óbvio, né? Estamos falando ali, você vai botar 3 mil homens, é o pagamento financeiro de 3 mil homens durante 3 dias. É o dinheiro que eles já recebem. E já receberiam se ficasse dentro do quartel. Só que agora, ao invés de ficar dentro do quartel, ele vai agora atuar. Aí tem um investimento, sim, em combustível, na manutenção das viaturas, que já existem, não foram compradas. Então, há um equívoco financeiro quando a gente fala que foi gasto tanto e não resolveu nada. Falei, peraí, gente, esse dinheiro ia ser gasto. A maior parte dele... Porque é tudo pagamento de salário. O que acontece hoje na Polícia Militar, por exemplo. Está saindo todas as notícias. Não há dinheiro na investigação, investimento na investigação. Sim. Não é isso? Mas qual é o resultado disso tudo? Qual o resultado desse investimento de 500 milhões de reais, sendo pagamento ou não? Eu ainda acho melhor. Melhor estar na Maré, lógico, né, fazendo segurança e não matando gente, do que estar no quartel. É essa reflexão. No quartel, comendo, fazendo ginástica, instrução de tiro e indo embora para casa. Né? Então é melhor estar lá. Então eu acho que nesse aspecto, e que é um equívoco, e acho também que é uma covardia por parte do governo que não fala isso. A falta de coragem de falar, gente, olha, esse dinheiro aqui que a gente está investindo, o que foi investimento? Combustível, estrutura, equipamento, foi isso aqui. O resto tudo é folha de pagamento. Ou a gente se não fizer isso tudo aqui, os caras vão ganhar para ficar dentro do quartel. Foi de pagamento, mas que está super inchado. Vamos lá, Bruno, mais perguntas. Consulta. Isso, todo mundo querendo fazer consulta aqui. É médico, tem consulta. Então, bora lá. O Fabiano Nascimento, ele disse que colocou na cabeça dele há muito tempo que ele precisa dormir bem entre 6 e 8 horas por noite e mesmo uma sesta de 40 minutos depois do almoço, quando ele sente necessidade. Lá na Bahia, todo mundo faz a sesta, né? O ano todo. Márcia Regina Pedroni, está valendo o uso de medicação para dormir melhor? Tá o quê? Medicação para dormir melhor? Sim, tem as suas indicações, né? Mas a gente tem que individualizar cada caso. As pessoas também não podem se automedicar e muito menos usar medicação errada, né? Hoje o que a gente mais faz é retirar os tarjas pretas que geram dependência dessa população, que já chegam para o médico tomando indiscriminadamente a medicação do vizinho, do pai, do tio. E aí a gente tem um outro problema. O problema em si, que gerou ela tomar a medicação, e mais a retirada dessa medicação, que é muito difícil. Viciados, né? É muito, olha, gente, os benzodiazepínicos, os tranquilizantes, geram muita dependência e geram a chamada tolerância. Quer dizer, se eu tomava meio miligrama, daqui a pouco eu vou precisar de 1 miligrama. Daqui a pouco eu estou tomando 2 comprimidos de 2 miligramas para obter aquele efeito que eu tinha lá no começo. Então, as pessoas, a memória vai embora, né? Um monte de artigos mostrando a associação desses tranquilizantes com a arquitetura do sono. Então, as pessoas têm que buscar ajuda para
que efetivamente sejam tratadas da maneira adequada. Melatonina, quem toma melatonina para dormir, faz bem, não faz hoje, bem? Hoje, a Anvisa, por uma liberação que ainda está transitória, pode-se produzir, pode-se veicular melatonina no Brasil, através de farmácias de manipulação. A gente não tem indústria farmacêutica produzindo melatonina. Então, antigamente, a gente só tinha que trazer. Hoje, a gente já é comercializada no Brasil. A questão é que as pessoas também pensam que melatonina é indutor de sono. Melatonina não é indutor de sono. A gente produz a melatonina, é um hormônio para dizer para os nossos relógios biológicos que é noite e que é hora de desacelerar e que é hora de começar a se preparar para dormir. Mas ela não é um indutor de sono. Então, pessoas que têm essa alteração do ritmo, né? Eu durmo às 3 até às 10, durmo muito bem, mas eu tenho que acordar às 6, eu tenho que passar a dormir às 10. Essa pessoa pode se beneficiar da melatonina. Que horário? Na hora de dormir? Não. Ela tem que ser tomada umas 3 horas antes do horário de dormir. Então, as pessoas ainda compram lá fora, trazem na mala, chegam aqui, tomam, aí começam a tomar 3, 5, 10 miligramas, pensando que é dose dependente, em horários inadequados. Então, também não é assim. Ela é muito bem-vinda, ela deve ser oficializada, né, a comercialização no Brasil, mas também tem sua indicação e a forma de tomar. Você dorme bem, Alfredo? Eu durmo. Você dorme bem, Rodrigo? 5 horas. 5 horas. Você dorme bem, André? Durmo muito Agora, bem. o meu horário é completamente trocado. Eu vou dormir 4 horas da manhã, acordo meio-dia, 1 hora. Paulo, Hoje a você gente está dorme bem? falando... Eu acabo dormindo pouco por causa do meu trabalho. Então, eu durmo muito tarde, acordo muito cedo, viajo muito. Então, aproveito esses trechos para dormir. Esse teu trabalho atualmente são muitas palestras, né? Exatamente. Você dá muitas... Não, minha vida, então, às vezes eu passo, termino a palestra 11h30 da noite, vou pegar um voo às 3 horas da manhã, aí vou fazer uma conexão, 8 horas, estou no dia seguinte. Mas isso é um pouco vida de artista, né? Essa coisa é verdade, do... É verdade. Aí eu vejo quanto esse pessoal sofre. Mas Eu produzo melhor à noite. Ainda bem, pelo menos isso. Mas a dinâmica da vida militar alterou? Você, por exemplo, você continua seguindo, porque, por exemplo, eu acho que o militar fica sempre em alerta, né? Sim. Mas hoje... O curso de operações especiais te prepara para você suportar 48 horas sem sono. É aquilo mesmo? É aquilo mesmo. Pede para sair? É aquilo mesmo. E hoje? Eu fui consultor do filme, treinei os atores do filme. A ideia foi levar essa. duro. Nós somos preparados para isso porque não dá para chegar, deu tempo. Nós não temos... A operação especial, ela requer um perfil diferenciado. Por isso que a seleção é totalmente diferente. O treinamento, ele leva ao extremo da exaustão. Aqueles que não aguentam, que não se adaptam a esse modelo, a recomendação é que saia. Exatamente. Pede para sair. O pede para sair é até importante. Não é um processo de humilhação, não. É o seguinte, camarada, tu não nasceu para essa porra. Entendeu? Assim dito docemente. Eu pensei que fosse sem censura, me desculpa, cara. Então é aquilo mesmo. Então é o seguinte, ó, amigo, tem outro lugar que o teu perfil é adequado. A esse não é. Então não venha para cá reclamar, por exemplo, por 12 horas, como já aconteceu. Não dormi hoje, em operação, tô com sono. Não, camarada, ó, não dá para dormir. Foi. Porque se a gente sair daqui, ninguém vem substituir a gente. E não dá para você, não, então aguenta aí. Então, não, existem treinamentos de guerra em que você passa a acostumar o seu ritmo a dormir 2 horas e ficar 4 horas acordado. Dormir 2 horas e ficar 4 horas acordado. E aí você fica. Que tem, gente. E aí você fica neste ciclo. Cara. Mas o que acontece? Às 4 horas, no momento que você se adequa, o seu rendimento é alta performance. Sim. É diferente de uma pessoa que está privado de sono 12 horas, né? Hoje a gente sabe que esse indivíduo que não bebeu, né? Não bebi, lei seca 0, mas eu acordei às 6 da manhã e aí de noite eu fui jantar com amigos, fui para uma festa e voltei para casa às 3 horas da manhã. Você está com menos atenção do que aquele indivíduo que dormiu de tarde, bebeu 3 chopes e pegou o carro. Então, é uma incoerência, né? Então, se você tem que atirar e você tem que acertar um alvo, você tem que estar atento, alerta, você tem que estar descansado.
Então você tem que, esse treinamento de sono também é importante. Última pergunta. Olha aí, vou num tema polêmico. O Jefferson Mário, esse é um debate que rola muito nas redes sociais, vídeos contra, vídeos a favor, falando sobre as audiências de custódia, para verificar se a ação policial foi correta, se houve abuso policial, e não para avaliar que o crime cometido pelo meliante. Ele diz que assim não dá, é uma inversão de valores. O que você acha? Bom, primeiro que eu acho que uma audiência de custódia, ela não é fruto de uma legislação. Ela é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, né, e um ministro do Supremo Tribunal Federal implantou essa recomendação e houve uma adesão por parte das justiças estaduais. Então não é uma lei, isso não foi discutido pela sociedade se deve ou não fazer. Foi uma imposição do Conselho Nacional de Justiça. A questão toda, e aí que gera polêmica, é que a análise que é feita em cima do crime cometido é como foi feita a prisão. Num país de primeiro mundo, amigo, bate palma, é isso mesmo aí, tem que avaliar o que a polícia fez, como foi. E o criminoso, se ele disser alguma coisa ali que ele foi maltratado pelo policial, nesse país vai valer a palavra dele. Só que aqui no Brasil está valendo a palavra do criminoso também. Ele não tem nenhuma marca de um abuso que possa ter cometido, e os abusos ocorrem, sem dúvida nenhuma, mas em outros casos não. Mas se ele falar alguma coisa, imediatamente dali já parte uma determinação para a instauração de uma ação contra os policiais que agiram baseado na fala do criminoso. E não vai se levantar que crime foi cometido, as circunstâncias que ocorreu, o nível de violência empregada, absolutamente, porque a orientação não é essa. É avaliar a condição e a conduta e se ele pode ou não responder aquele crime cometido em liberdade. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, 61% das prisões em flagrante, ele vai responder em liberdade. E o que acontece? Aquele criminoso, a despeito de estar portando fuzil, de qualquer situação pregressa dele, se ele é primário ou não, absolutamente, ele vai, naquele momento, ser colocado em liberdade para responder em liberdade. Em muitos casos, é que ele não retorna para responder, vai ser julgado à revelia. Então, a crítica muito grande também é essa, relacionada a isso. E tem uma questão que não pode ser desconsiderada, é que a própria legislação não tem como alcançar ele depois. E se ele for preso novamente, e isso acontece, né, por um outro crime, ou um crime, ele não é tratado como reincidente. É como primário. Porque aquele outro processo que ele está segurando a revelia vai demorar mais tempo, porque ele precisa ser citado, precisa ser procurado. Há um mandado de busca e apreensão dele para ele ser preso, ser mandado à justiça, porque ele não compareceu nos ritos processuais. Então, ele ainda vai ser tratado como primário, com todos os benefícios que a lei vai prover a ele. Então, diante dessa circunstância, a crítica que é feita é exatamente isso. Talvez se nós vivêssemos um outro momento, um país onde as pessoas respeitassem mais a lei, que a lei servisse, né, para inibir o ato criminoso, porque a nossa lei não inibe isso, e por isso a razão daquela minha fala, a nossa lei não tem a capacidade educativa, né? É o pai que fala para um filho, você não faça isso. O filho faz e você pune, e o filho não volta a fazer porque sabe que tem consequências. E o pai que é permissivo, o filho vai voltar a cometer aquele ato. Em princípio, o espírito das leis, não necessariamente a lei é educativa, ela tem um propósito punitivo. Então, para isso é preciso que um crime seja cometido. Então, o caráter educativo da lei, ele é médio nesse sentido. Sim, né? Não é mas isso ele é fundamental. a que a lei se propõe. Ela não se propõe. Ela se propõe a ser punitiva em função de um delito cometido. Vou trazer a realidade para a gente, né? Meu pai caminhoneiro, nunca me encostou a mão. Mas a ameaça que ele fazia, se a gente cometesse alguma coisa, da punição dele, eu não queria ver, eu não queria pagar para ver. Eu não ia fazer alguma coisa onde o meu pai ia julgar meu ato. Então, tudo aquilo que ele determinava que eu não deveria fazer, eu não fazia. Porque eu não queria sentir o peso da mão do meu pai. Preferia sentir o peso da mão da minha mãe, que eu já conhecia. E minha mãe não poupava castigo pra gente. Mas para mim era tranquilo. Do meu pai, não. Porque a pena era maior. Então, tem um caráter educativo, é óbvio, não tenha dúvida disso, de inibir as pessoas de cometerem um delito. Né? Por quê? Porque eu vou ficar muito preso. Né? Hoje, ao contrário. O preso, além de ficar pouco tempo preso, ninguém é preso porque ela roubou galinha, não, viu, gente? Para com isso. É preso, sim. Não, não é preso, não. Me desculpe. Você tem comprovações, sim. Gente, porque ladrou galinha é 2 anos. Ninguém fica preso com pena de 2 anos, gente.
Não fica, e primário é 1/6 da pena. Mas se você não tiver Eu sua acho que defesa, fica assim. tem Olha Eu só, acho que fica olha assim. só, gente, os A dados gente mostram está isso. vendo presídios Tem sim, superlotados, gente, olha só, tem com sim, presos tem primários, tem com sim, crimes tá tudo menores, primário. e aí voltamos ao Gente, problema os do dados negro, de pode criminalizar, fazer... Os dados do Sistema Nacional de Justiça desqualificam essa tese, por favor. Eu não estou falando de boca, não. Eu estou falando baseado em dados. Não tem mais gente preso porque roubou galinha, porque roubou coisa. Não existe mais isso. Não existe mais Mas isso. tem gente, A tem Defensoria usuário Pública, de sim, droga imagina. Gente, olha primário só, que está me preso. perdoem. Vocês são os especialistas, eu não posso falar mais nada sobre isso. Me perdoem e está incentivando vocês. Não, Paulo, não. Então não me desculpe. perdoem, Tá você bom, me perdoe. tá bom. Não tem mas razão eu nem de me posso- trazer para cá. Não, se me desculpe. Paulo, eu estou falando de dados. Eu posso, você tô está falando de dados, mas eu não posso estar mentindo. Eu não estou inventando aqui de graça para te provocar. É o que se fala, Por mas que não favor. tem... Não, Né? pelo amor de Deus. Não ninguém fica mais desqualifica a preso. conversa. Pena de 2 anos, 9.099, temos circunstanciado, você vai embora. Um furto, que alguém furtou a primeira vez, não volta. Tem reincidentes. Furto hoje representa alguma coisa em torno de 18% dos presos, perfil do criminoso encarcerado. São reincidentes. Ninguém que furtou pela primeira vez, ele é preso. Existe hoje um ato processual que inibe, que evita que a pessoa seja presa. Eu participo... Bom, enfim. eu Eu participo acho o seguinte, como nós estamos com um especialista aqui, vamos deixar mas eu os participo- dados Suzana na boca Richthofen dele. tem liberdade. Não, gente, olha só. Tá 12 anos, outra 12 anos realidade. preso, 40, É outra 39 outra anos. realidade. Não, Eu pelo amor de Deus, Posso não. propor Sim, por favor. que a gente continue essa discussão aqui e que a gente termine o programa, senão não vai dar para mim. Tudo bem. Eu preciso disso. Obrigado de novo. Gente, a gente volta amanhã às 5h30 e a gente vai continuar conversando. A gente faz uma história.